Eu pus o tema aqui, queridos, justiça, justiça, era só justiça, mas tem que dar um tom mais chamativo, né? Aí a gente colocou a arte do correto. Então tá aí, justiça, a arte do correto. As explicações sobre justiça giram em torno, basicamente, de 3 palavras. Eu não fiz direito, mas está aqui: igualdade, liberdade e direito. Então, justiça gira em torno disso: igualdade, liberdade e o direito do ser humano. É o cultivo de uma virtude para o bem-estar, para o bem comum. É uma virtude. Eles falam de um estado ideal. Quando se fala de justiça, a turma aponta para o ideal, com uma interação social maravilhosa, nivelada, com espaços, amplitude, direitos das pessoas, esse nivelamento, sem catividade nenhuma, porque tem liberdade, e tudo equilibrado. Tudo equilibrado. Quando se pensa na justiça, se pensa nesse equilíbrio, nessa igualdade, a liberdade das pessoas. Então, todos têm direito, todos recebem, todos vivem nessa constância, nessa vontade, nesse estado de graça. Praticamente é isso, porque onde a gente encontra esse equilíbrio máximo? Em que país, em que bairro, em que estado há essa interação social que faz com que o outro se torne incluído, livre, aliviado, nivelado com seus direitos, vigorando? É difícil. Sabemos que a justiça está escassa, principalmente em alguns países, e o Brasil se inclui. Justiça em terras brasileiras é difícil. A raiz dela, lá na Roma antiga, foi representada por aquela estátua com os olhos vendados. Até hoje é representada pela, eu não sei o nome dela, mas ela tem um nome específico, por essa estátua, cujos valores máximos seriam: todos são iguais perante a lei, todos têm iguais garantias legais, todos têm direitos iguais. Por isso que eu falei, onde a gente encontra isso? Então está aqui a explicação inicial da justiça. Você vai, se ler um pouquinho, encontrar coisas nesse sentido. Mas para nós, teologia, Bíblia, nós sabemos que justiça, de fato, esse estado de igualdade, liberdade, direitos, ocorreu antes da queda. Então, nós, quando ouvimos que é o estado ideal, que é uma interação social, um equilíbrio maravilhoso, a gente bate um retrato em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus criando, Deus criou a formação e tal, e de forma mais específica, no final do capítulo 2, verso 23, ali está uma comunidade bem simples, formação do homem e da mulher, mas dá a entender que havia um pleno estado de justiça. Diz lá que Adão olha para a esposa, para a mulher, e fala: essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne.
será chamada mulher, varoa, porquanto do homem foi tirada. Verso 25 fala, estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Nivelamento, espaços para ambos, equilíbrio, retribuição, harmonia. Foi vivenciado a justiça antes da queda, com essa virtude máxima sendo aplicada no primeiro relacionamento da terra, Adão e Eva. Então, os espaços, os desempenhos, os ganhos, honras e reconhecimentos ali, a ponto deles estarem nus, sem fragmentação, sem cobertura, sem hierarquia nenhuma. Justiça se deu ali, antes da queda. Mas a queda veio, aí quebra o princípio de justiça. Por isso que é difícil achar justiça no cotidiano, nos bairros, estados, países, no mundo. É difícil achar. Porque a queda maculou o mundo inteiro, de geração em geração. E esse estado máximo de igualdade, liberdade e direito foi extirpado, arrebatado por causa do pecado original. Quebra-se esse princípio de justiça. No capítulo 3, então. Pelo fato da palavra de Deus ter passado pela boca de Satanás. Ele faz a sua hermenêutica, você conhece a narrativa. E ele engana a mulher. Ali despertou-se a cobiça, pela síndrome de onipotência. Eles queriam ser deuses, como Deus, sabedores do bem e do mal. E foi efetivado ali, nessa quebra de princípio de justiça, a autonomia de uma vida embasada numa pseudo-divindade. Eles queriam, com a quebra da justiça, viver como deuses. Mas eles escolheram as consequências alienantes que a quebra da justiça faz escolher. Quando não há justiça, as pessoas ficam desestabilizadas. Elas ficam descentralizadas, elas ficam com os efeitos diretos da queda, com vergonha, com medo, com ilusão, com culpas. E como consequência também houve a fragmentação no relacionamento. Antes olhavam um para o outro, estado de nivelamento máximo, uma relação absoluta, plena. Agora entrou o conflito, entrou a crise, entrou o desnivelamento, entrou os atritos. A mulher que me deste por companheira, está aí. Como se não bastasse a culpa existencial introjetada neles, porque eles se esconderam. Vergonha, medo, fuga, culpa. Tive medo de ti, disse o homem para Deus. Estava nu e me escondi. A culpa já estava pulsando. Agora essa culpa, como ele não conseguiria reter em si mesmo a transferência, a acusação. A mulher que me deste por companheira. E ela acusa a serpente me enganou e eu comi. E o desequilíbrio, a falta de direitos e a escravidão instaurada. Hierarquia agora está vigorando. Teu desejo, disse Deus no verso 16, vai ser para o teu marido e ele te dominará. Desperdiçaram um estado pleno de justiça. Desperdiçaram.
E Deus chega para o homem e falou: você agora comerá com dores todos os dias da tua vida. Você tem uma cota de sofrimento a pagar diariamente. Você tem um quê de escravidão aí. Jugo sobre a mulher, jugo sobre o homem. Então o princípio de justiça está quebrado, queridos, comprometido desde lá de trás. Causa esse desajuste na humanidade. E o que nós vivemos hoje? De forma constante. E volto a dizer, nossa terra tem essa raiz, de forma ferrenha. Vivemos injustiça, vivemos escravidão, vivemos desigualdade. Nunca mais nós superamos essa etapa. Nunca mais tivemos condições de retornar a um estado pleno de justiça. Fomos marcados como pecadores. Nascemos nesse estado de queda, você sabe disso. E sempre fazemos o que não queremos fazer. Então não há mais aquele nível pulsante da bondade, da retidão, da exatidão, da perfeição, da excelência moral. Não há mais em nós essas coisas. Porque nós somos marcados pelo pecado. E nós vamos observar através do apóstolo Paulo, parece que numa agonia. Esse capítulo 7 me intriga muito, porque fala comigo, fala do meu estado, e eu gosto dele. Apesar de ser um capítulo dramático. Ele fala: na minha carne, verso 18 de Romanos 7, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não consigo ser justo, reto, perfeito, exato, moral. Eu estou manchado, eu estou marcado, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Eu sou escravo do pecado. Eu não tenho essa liberdade. Eu não respeito o direito do outro. Eu piso no outro. Eu faço valer a hierarquia, o desnivelamento. Eu desnivelo as relações por causa que sou pecador. É a corrupção do gênero humano. E, queridos, Paulo, nesse livro, no capítulo 3, falou: olha, esse vírus, a turma está apavorada, né? Com o Covid-19. Eu não estou aqui falando para não estar. Tem que estar. Covid-19, depois vai vir o 20, o 21, é para estar apavorado mesmo. Isso aí é Mateus 24, pestes pelo mundo inteiro. Isso é escatológico. Mas eu acho engraçado, porque a turma não fica apavorada com um vírus pior ainda, que é o do pecado. E tratam essa situação e esse estado de queda diante de Deus de forma leviana. Parece que não altera a consciência, não impacta em nada. Continuam como cínicos, indiferentes ao pior vírus da face da terra, que é o pecado. E esse vírus, ao contrário do Covid-19, que tem várias vacinas, tem um antídoto perfeito, eficaz, que atua 100%. Não há miséria, não há negociação, não há alteração nesse antídoto, como há nas vacinas do Covid-19, 53%, 57%, 78%, isso aqui vai agir com 80%. Não!
Paulo falou em Romanos 3, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Vírus do pecado. Tem antídoto bom. Você já experimentou? Então, continuando aqui, Deus vem da queda. Ele falou, espera aí que eu vou levantar esse antídoto do pecado e vamos dar uma corrigida nessa injustiça que já se institucionalizou. Na verdade, o governo de Deus era teocrático. Deus levantou os juízes, os profetas, e a nação de Israel é levantada para representar Deus, para aplicar a justiça, para representar a imagem de Deus na face da terra, mas essa nação mudou o esquema de teocracia para monarquia. E a injustiça entrou de uma forma mais ferrenha. Se institucionalizou. Parece que tem algo muito semelhante com a nossa política, onde todas as camadas do Estado já estão marcadas pela corrupção e pela injustiça também. E aí Deus levanta novamente os profetas para as correções de rota do pecado e da injustiça. E todos eles, de certa forma, falaram sobre este assunto para Israel e para o mundo, porque Israel, no Antigo Testamento, é uma espécie de nação evangelística para o mundo. Eu pensei aqui 3 versos bíblicos, lá em Isaías 1,17, aprendei a fazer o bem. Por quê? Porque todo mundo faz o mal. Procurai o que é justo. Por quê? Porque não há justiça plena. Ela vigora aí nos corredores e bastidores da vida. Ajudai o oprimido. Para quê? Para haver nivelamento, porque há muito desnivelamento. Fazei justiça ao órfão. Por quê? Porque ele está num estado sem privilégios. Ele está sem direito, ele está sendo oprimido, esmagado. Tratai a causa das viúvas. Por quê? Porque não há igualdade com ela. Tem que trazer a viúva, tem que buscar a viúva, tem que ajudar a viúva, tem que nivelar a viúva. Os profetas trombeteavam isso, Miqueias falando. Capítulo 6, verso 8, esse é um texto áureo que trata do reino da justiça. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Ou seja, o profeta falando, Deus quer isso de nós, senão que pratiquemos a justiça. Deus quer que a gente pratique a justiça, falando para Israel, e isso é transferido para nós também, nos dias de hoje, que ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O salmista fala isso e declara que isso é a missão de Deus na terra. O viés da justiça é a implantação do reino e é a missão de Deus, o propósito de Deus para Israel e para o mundo. Salmo 146, 7 fala, o que faz justiça aos oprimidos e o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Então Deus requer, além desse estilo de vida, Ele quer atos de retidão. Ele quer a conformidade com a reta conduta. Ele quer excelência moral da nossa parte. Ele quer que a gente arregace as mangas e faça justiça ao nosso redor. É exercício pleno, constante,
vigorante sobre as estruturas desumanizantes. Então a gente vive marcado com esse mundo caído. E desde o Antigo Testamento, Deus levanta seu povo, os profetas, um estilo de vida para que haja justiça e corrija o excesso do pecado galopante, o excesso de desigualdade, de escravidão, o excesso de falta de direitos. Muito bem, e aí chega Jesus e fala o seguinte: olha, vou dar prosseguimento à missão de Deus do Antigo Testamento. Eu vim para isso. Os profetas profetizaram um estado de justiça, uma situação mais justa, atitudes e comportamentos de retidão. E eu estou aqui para isso, disse Jesus na sinagoga de Nazaré. Se não vejamos, quando ele abre o rolo, no texto de Isaías 61, falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar aos pobres. Tem gente desnivelada, a curar os quebrantados de coração. Tem gente sem direito, cheio de feridas, a pregar liberdade aos cativos. Há muito desnivelamento aí nessa terra, a restaurar a vista dos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos. Tem gente com jugo, a opressão nos níveis, nas castas sociais, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus veio para liberar poder, para libertar o oprimido. O reino dos céus sendo instaurado pela própria pessoa de Jesus, para alcançar desvalidos, marginalizados, injustiçados, cativos. E ele foi escatológico, bem pragmático. Ele falou: hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. É hoje. Então, conforme nós cantamos, Cristo é a justiça de Deus. Vemos em Jesus o maior ato de justiça. É para implantar o reino, e o reino é de justiça. Tanto é que Paulo fala em Coríntios 1:30, que Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus foi feito justiça. E como justiça, Cristo nos encapsula na sua justificação. Cristo é a nossa justiça. E Ele nos envolve num ato de justificação. Isso está em Romanos. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, que é Jesus. Verso 22 fala aí: e isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus. Quem crê está encapsulado, conforme eu falei, em Cristo, e Cristo é justiça de Deus, e consequentemente ele é justificado. Verso 24: sendo justificados todos os que creem gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus demonstrou a justiça de Deus com ações, com palavras. Você sabe que Deus, como juiz, tinha que julgar. Deus é justo, teria que julgar o homem pecador, lançar juízo. Mas este juízo Deus lançou sobre Jesus no Calvário. Por isso que Jesus é a justiça de Deus. Para satisfazer o critério pessoal de Deus, Deus condenou Jesus no nosso lugar. Aplicou o juízo sobre Cristo e liberou aos que creem justificação. Eu gosto de pensar nisso, naquele texto de Pedro, que fala: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos
injustos. Então Jesus se torna a chave para a compreensão do que é justo, porque ele é a justiça de Deus. É nele que há uma combinação de habilidades, de sabedoria, de conduta, de força, de retidão, é nele. Jesus é o supremo padrão da conduta correta. É como que se em Jesus nós voltássemos ao paraíso e tivéssemos a oportunidade de viver uma vida justa, como e semelhante ao paraíso. Há esperança para quem está em Cristo Jesus, porque Ele nos alinha a nos tornarmos pessoas mais justas. Jesus tinha essas características. A da justiça em si, encarnado totalmente na justiça. Igualdade, liberdade, dava direitos, tanto para ele quanto para os outros, individualmente como coletivamente. Tanto é que mulheres se aproximavam e eram dignificadas por Jesus. Crianças vinham e tinham espaço. Marginalizados, ele parava e trazia, nivelava. Enfermos, ele curava. Por isso que olhamos para Jesus, protótipo da humanidade, modelo maior, aquele que autentica as nossas vidas, a imagem correta do que nós devemos ser em Jesus. Mas e a humanidade que está fora de Jesus? Bom, a humanidade fora de Deus, fora de Jesus, continua alienada espiritualmente, você sabe disso. A justiça, esse atributo, essa virtude é um atributo comunicável de Deus. Então Deus lança lampejos de justiça, permite, comunica lampejos de justiça para a humanidade. Justiça é um dos dedos da mão de Deus, ele toca a humanidade. Esse é um ponto. Para a humanidade que está fora de Cristo, fora da justiça de Deus, fora da justificação. Por isso que de vez em quando, ou não sei qual é a frequência que você vive isso, a gente tem certos relacionamentos com certas pessoas que não professam a fé, mas eles são mais justos que alguns que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Impressionante. E aqui, deixo a minha observação, tem crente que não é tão justo nos seus atos quanto certos ímpios. Não era para ser assim, não é a regra, isso é uma exceção. Não quero depreciar aquele que não tem fé, não é nada disso, mas pela teologia pressupõe que aquele que está em Cristo, na justiça de Deus, nessa experiência, comunicando a justificação totalmente em Cristo Jesus, absorvendo o seu caráter, ele tem que ser um exemplo de atos de justiça. Não há desculpas. Ele tem que agir de forma justa em todos os relacionamentos, semelhante a Cristo Jesus. Mas voltando aqui, estamos falando daquele que está fora de Deus, fora de Cristo, não está justificado, mesmo alienado, ele recebe esses lampejos de justiça, ele tem atos de justiça, o seu caráter, o seu berço, a sua educação, enfim, proporciona isso, e Deus é bom, você sabe disso, Deus libera bênçãos para pessoas que não creem também, porque existem bênçãos que são universais. Mas a justiça do mundo, de forma generalizada, ela é uma pobre imitação da justiça divina. Ela não chega aos pés. O profeta Isaías fala isso.
capítulo 64, verso 6. Porque tem gente também, eu sou justo, bate a mão no peito e fala, eu serei salvo pelos meus atos de justiça. Deus não se impressiona com isso, e o profeta falou, isso não passa de trapo de imundícia. Espera lá, justiceiro, por mais justo que você seja, você tem que passar pelo crivo da cruz, maior ato de justiça, a qual eu aceito. Tem que passar por Jesus, tem que crer, tem que receber, por mais escandaloso que seja, Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então o mundo, em linhas gerais, quando pensa em justiça, pensa e vive uma ética situacional. E que é isso? Que não há um fluxo permanente de justiça nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias. O que eu quero dizer é que, às vezes, esse ato de justiça é estanque. Ora, tem justiça, mas amanhã talvez não tenha. Ora, a pessoa se declara justa, mas pode ser que amanhã ela não mantenha esse ato de justiça, ela não consiga manter. Conforme nós vemos aqui em Romanos, não há um justo sequer. A ética situacional fala, a cultura hoje aqui é de justiça, mas amanhã pode ser de corrupção. Essa empresa é uma empresa ética, justa, hoje, mas e amanhã? Pode ser que mude. Então a justiça do mundo é vulnerável, é variável. E no aspecto eterno, você sabe que a justificação não é imputada para o ímpio. Então ele está condenado, ele continua condenado. Muito bem. Então essa é a parte mais teológica, né? Vamos para uma parte mais prática. De forma prática, o ser humano que está em Jesus, então, voltando a nós aqui, no nosso clima doméstico, ele está enraizado no reino. E justiça é um pilar de comportamento do reino. O reino dos céus, disse Jesus, Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos num reino a qual Cristo implantou. Esse reino tem pilares, virtudes. O maior deles é o amor, a manifestação do amor. E Cristo incluiu aqui que este reino tem como pilar também principal a justiça. Elas conversam constantemente. O amor é mais poderoso. O amor ordena, o amor envolve a justiça, para que a justiça não venha de forma abrupta, ferrenha, retributiva, sem a graça. Então o amor vai lá e conversa com a sua prima, a justiça, e eles vão se entendendo, porque é eixo no reino dos céus, a qual nós somos embaixadores. Por isso que comentei logo há pouco, que não tem desculpa, o cristão ele tem que encarnar atos de justiça, porque quando ele faz isso, vive a ética do amor, a ética da justiça, ele demonstra, porque ele está no reino, ele demonstra a imagem de Deus para aqueles que não têm o reino e não estão no reino. É papel da igreja na face da terra. E volto a dizer, quantos crentes dando mau testemunho revelam mais a imagem de Satanás, do capiroto, do que a imagem de Deus? A pergunta que temos que fazer, esta igreja está revelando que imagem para o mundo, para os vizinhos, para o comércio aqui na Vila Maria? O que nós estamos revelando para as pessoas que estão no nosso entorno, parentes, quando voltamos para casa, a parentela, a vizinhança? Que imagem nós estamos revelando? Que embaixadores nós somos? A quem nós estamos representando?
Irmãos, porque a gente pode estar representando mais o lado oposto. O reino não é um espaço, um endereço. O reino é uma condição, é uma posição, é um poder para representar. Você tem que representar com atitudes amorosas e justas. Ações de justiça. Você tem que criar atos de justiça por onde você passar. Comportamentos de amor por onde você ventilar. Por isso que a esperança no aspecto mais eclesiástico do mundo é a igreja. Igreja que não cumpre esse papel de amar, de aplicar a justiça, está morrendo. Não está dentro dos propósitos de Deus, da missão de Deus, não está cumprindo. Não há esperança para o mundo caído. Haverá para a igreja e para os que se incluírem nela, no sentido de comunidade de fé. Então, de forma prática, como igreja, a gente cumpre esse papel. Estamos no reino. O reino é de justiça. O reino é amoroso. E se estamos no reino, nós somos instrumentos desta justiça. Então, nossas características, nós somos potencializados a sermos justos porque estamos em Cristo Jesus, consequentemente no reino dos céus. Essa tem que ser a nossa natureza. Em todas as posições, em todas as funções. O original que Jesus usa no Sermão do Monte, a ideia é verdadeira bondade interior. Justiça para Jesus é verdadeira bondade interior. Não é obra de mero esforço em direção da perfeição, mas é ação direta do Espírito Santo no meu coração, para eu produzir essa bondade interior. Porque senão a gente produz externamente com alguns lampejos de justiça, mas no interior ainda nós não fomos marcados como justos, com o caráter de uma pessoa justa, a aplicar. Por isso que Jesus falou em Mateus 5,6, no Sermão do Monte, você que tem fome, você que tem sede, você que quer justiça a qualquer custo, você será farto. Ou seja, é algo cotidiano, é fome e sede, a gente come e bebe todo dia, então todo dia você tem que ter esse estímulo, você tem que copiar Jesus, você tem que absorver e você tem que exalar esse comportamento, absorver o caráter de Cristo e exalar esta virtude por você, através de você. Paulo falou aos Romanos 6,13, outrora apresentávamos os nossos corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade. Agora a gente apresenta a Deus, como mortos. Apresentamos os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por isso que Paulo também fala a Timóteo. Temos um instrumental para nos tornarmos justos. Eu estou falando de comportamento de justiça agora. Não é o aspecto tão somente espiritual, posicional da justificação. Então está lá, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Escritura é para isso. Estamos num reino para essa capacitação.
a boa obra. Somos novas criaturas. Então, a gente vai, no aspecto pessoal, com esta estirpe, a de justo. E se vamos, quero concluir com isso, a gente aplica, então, na vida de todo mundo. Essa virtude não pode ser retida nos nossos corações, nas nossas entranhas. Ela tem que ser dividida. Pessoas ao teu lado clamam por justiça, clamam pelo teu nivelamento, clamam pela tua influência, clamam pela tua ação que irá quebrar o jugo, clamam para que você ceda espaço para que ela viva. Eu estou falando isso, irmãos, porque Jesus nos nivelou por cima também, novamente, no Sermão do Monte, Mateus 5:20. A gente pensa que a gente é nivelado por baixo, deixa eu fazer só meia dúzia de virtudes, está tudo certo, deixa só fruto do Espírito, 8 características, deixa eu cumprir só 2, 3, está tudo bom, e vamos tocando com a barriga, a vida cristã, e essa igreja a gente faz mais religião do que espiritualidade, é mais estrutura do que vida em Cristo Jesus, enfim, está tudo certo, não precisa se entregar tanto assim, bancar o fanático, isso é coisa para gente que tem chamado, isso é coisa para gente que é seminarista, isso é coisa para monge, enfim, a gente, com vida secular, a gente vai empurrando com a barriga e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Jesus falou, olha, se a vossa justiça não exceder a de escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Pode parar, você está nivelado é por cima, meu filho, minha filha, não é por baixo não. Vamos melhorar esses comportamentozinhos aí, injustos, de jogo de corpo, de carnalidade, de preguiça, esses comportamentos em que não reconhecem o que está à direita nem à esquerda, o que não abre espaço para aqueles que estão desnivelados. Vamos parar com esses comportamentos de injustiça. Tem que exceder as nossas vidas, nossos atos, comportamentos, tem que exceder a de religioso, a de frequentador de igreja, a daqueles que estão com o nome escrito na secretaria, no computador lá, no Excel. Não somos ou fomos chamados para isso, fomos chamados para a promoção dos direitos, para a busca da liberdade de gente oprimida, para nivelamento das pessoas. Então é amplitude comunitária. Negócio com Deus é mais sério, é prática. E aplicarmos, irmãos, a conduta correta. Por isso que é a arte do correto. O que é correto fazer? E, irmãos, esse negócio aqui, por mais teológico que seja, já estou encerrando, isso está dentro da nossa casa. É trato com um filho e com outro. Às vezes a gente pende para um e faz injustiça com o outro. Está lá dentro, começa no nosso quintal. Esse negócio parece coisa de bacharel em direito na faculdade de São Francisco. Não! Isso é coisa prática, dia a dia. É o nosso cotidiano. Nós temos que praticar isso. Justiça, a partir dos nossos lares.
É o marido, a esposa, o marido, é a retribuição correta, é o direito de um, de outro, é a restauração da ofensa, é um novo linguajar, é o remodelar da mente para uma cultura do céu. Somos embaixadores do céu, e então é um outro padrão, não é o padrão da cultura com os elementos demoníacos, é o padrão do reino dos céus. O que diz o Senhor é compartilhar virtudes, qualidades morais agora. O pecado aqui não pode entrar, é uma outra natureza. Isso é justiça, queridos, na pele. Nós temos que exalar dos poros o que é correto nesta hora, o que Jesus falaria nessa hora, o que eu tenho que fazer diante dessa pessoa, o que Deus requer de mim. Como que eu faço para a minha justiça, os meus atos de justiça excederem a de tradicionalistas, a de legalistas, a de religiosos? Tem que exceder de escriba e fariseu. Claro, temos aí a justiça distributiva, partes iguais. Temos a justiça retributiva, aquele merece isso, esse merece aquilo, claro. São condicionais. Tem até a justiça punitiva. Está aqui a tua disciplina. Você errou aqui, ali, ó. A disciplina é essa. Romanos 13 vai falar que é uma justiça disciplinar. O Estado, o braço do Estado põe a mão lá. Mas, irmãos, lembrem-se de que estamos no reino dos céus, reino de justiça, e você é considerado pelo Senhor embaixador deste reino, e a figura aqui do profeta Isaías é que você é um carvalho de justiça, não é uma alface. Olha a figura, é carvalho. Árvore de justiça, é carvalho de justiça. Negócio sólido, você é coluna. Quem você é? Eu sou o espinafre da justiça. Ridículo. Quer dizer, você só tem um lampejo mesmo de justiça e logo acaba, e o resto é corrupção total, pecado transbordante. Não, é carvalho de justiça. Então, de forma prática, honrar o outro, preferindo em honra o outro. Romanos 12, 10. Abre espaço. Viva aí, meu irmão. A turma briga pela cadeira cativa da igreja, né? Aí Jesus fala, abra mão do poder. O reino dos céus não é cadeira cativa. O reino dos céus é um estado. Nasce dentro. Aí você abençoa. Provérbios 17, 17, o tempo todo você ama o amigo. Justiça, amor. Na angústia ele vai te chamar de irmão. Por amar você vai pagar a tua dívida com ele. Você não vai dever nada para ele. Mas o amor você sempre vai derramar, sempre vai ter que amar cada vez mais. Você vai se lembrar do A, do B, do C. Gálatas 2,10. Lembrem-se dos pobres, disse Paulo. Você vai distribuir renda. Está precisando, vou ajudar. Mateus 5,42. Você vai se voluntariar. Oh, meu irmão, está passando necessidade. Você não vai despedir com um tapinha nas costas. O que eu posso fazer por você? Eu tenho 2 túnicas, só uma. É isso que basta, ajuda. Não resolve todo o problema, ou resolve sei lá o quê. 1 João 3,18, não amemos de palavras nem de língua, mas de obra e de verdade. Então justiça é força que dignifica o pobre e humaniza o rico. É como você gostaria de ser tratado. E aí você combate os inimigos da justiça, que é cobiça, acumulação, inveja, possessão. Você vai combatendo o egoísmo, individualismo, empoderamento. Se abre mão do poder. Você quer poder do céu, não poder de homens. Se há fragmentação, se há compartimentos,
você vai lá com a cruz de Cristo e nivela todo mundo. Não tem rótulos de apóstolo, de bispo, de terceiro querubim. Ninguém é mais que ninguém aqui, porque é o reino dos céus. A cruz nivela todo mundo. Então, irmãos, que a nossa religião seja visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e nos guardarmos de toda a corrupção do mundo. Que esse seja o nosso chamado, a nossa prática, que a gente exale isso pelos poros, atos de justiça, porque estamos no reino da justiça. Criados em Cristo para boas obras, feituras dele, regenerados por ele, vestes de justiça de verdade, para as boas obras. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Que Deus te abençoe, que Deus fale mais ao teu coração, e que sejamos esta igreja atuante no entorno, com justiça e com os nossos pares, a fim de que os que nos enxergam, vejam a imagem, a glória de Deus. Ali está o endereço do reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditar na Tua palavra, de absorver a Tua justiça, de corrigir rotas, de refletir, de receber orientações da Tua parte. Nos ajude, Senhor, porque conforme nós observamos na Tua palavra, fomos manchados, ó Pai, impactados pela queda, somos imperfeitos, não conseguimos nos manter num estado pleno de retidão, de comportamento moral, ético. Nós variamos muito, somos vulneráveis, somos temperamentais, somos carnais. Nós sofremos, ó Pai, pressões deste mundo, do inimigo, laços, caímos às vezes, aplicamos injustiça com os nossos pares, com terceiros, com gente que nos ama, nem sempre somos justos, nem sempre conseguimos aplicar a justiça com os nossos, que dirá com aqueles que nem conhecemos. Deus, mas nos ajude, Senhor. Tua palavra vem exatamente para isso, para quebrar paradigmas antigos, desconstruir o velho homem cada vez mais, bombardear essas estruturas comportamentais pecaminosas e reedificar a nossa imagem, o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa natureza, a semelhança de Cristo Jesus. Faça isto com essa estrutura de justo no aspecto comportamental e de justificado no aspecto espiritual. É o que eu oro, Pai. Para todos nós aqui intercedo, em nome de Jesus. Sê conosco e dê a vitória. Vá em paz, meu irmão, o culto está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Arthur, Micaela, Deus te abençoe, viu?